A corrupção teve na primeira capa dos jornais e revistas desde a reabertura democrática do Brasil. Chegou no auge com a Operação Lava Jato e o esquema de corrupção bilionário dentro da Petrobras. Até que veio essa declaração do presidente. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Mas o que se via não era bem isso. Na política costuma-se dizer que cada candidato tem o seu telhado de vidro, mas qual a origem da corrupção e qual a melhor forma de combater isso? Vamos conversar? O Brasil, desde os tempos de colônia, sempre teve um sistema de governo muito patrimonialista, onde não existe uma distinção clara entre o bem público e o bem privado, e clientelista, que é o favorecimento de familiares e amigos. A gente está falando dos anos 1500 e 1600, mas isso ainda hoje parece bem atual, né? Essa é a raiz da corrupção. O orçamento da União de 2022 é de quase 5 trilhões de reais. E a questão aqui é de garantir que todo esse dinheiro chegue de fato em quem precisa e não se perca no meio do caminho. Quando a gente olha para os países exemplos no combate à corrupção, eles têm algo em comum. São todas democracias consolidadas. Isso é o que indica o relatório da Transparência Internacional. O Brasil nesse ranking aparece mal, de vermelho, na posição 96, com 38 pontos. Uma nota pior do que a média global e abaixo até da média regional da América Latina. A Transparência Internacional, inclusive, denunciou retrocessos no combate à corrupção no Brasil. De acordo com eles, está em curso um desmonte do arcabouço institucional para a luta anticorrupção. E um dos responsáveis é o atual presidente da República. Quando a gente pega como exemplo a Operação Lava Jato, que foi a maior operação anticorrupção do país, existiam muitos órgãos que atuavam em conjunto para buscar provas e detectar modo de como os criminosos superfaturavam as obras na Petrobras. Era um trabalho em conjunto da Polícia Federal com o Ministério Público e mais a inteligência da Receita Federal, o COAF, o CAD, a CGU, entre outros. Mas o que o relatório da Transparência Internacional aponta é que todos esses órgãos que eu citei foram aparelhados pela gestão atual e perderam autonomia. Isso são palavras da Transparência Internacional. Vamos dar uma olhada no caso do Procurador-Geral da República? Ele é fundamental para pegar os peixes grandes na corrupção. É o chefe do Ministério Público. Mas um estudo da FGV mostrou que de 2019 a 2021, a PGR beirou a inexistência e só apresentou 5 ações contra o Poder Executivo. Foi a maior retração desde que o órgão foi criado. Vale lembrar que o atual PGR, o Augusto Aras, foi escolhido pelo Bolsonaro sem respeitar a votação da lista tríplice, que normalmente era usada, e garantir uma lisura na indicação. Essa perda de autonomia dos investigadores ficou ainda mais clara na Operação Acesso Pago, que apura a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A operação prendeu o ex-ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, mas o delegado responsável disse que houve interferência na investigação. O Ministério Público Federal enviou os autos do processo para o Supremo e indicou que havia indício de vazamento da operação policial e uma possível interferência ilícita por parte do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nas investigações. Esse é o ex-ministro conversando com a filha 13 dias antes da prisão. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? E acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? Nos 3 anos do governo Bolsonaro, existe uma lista longa de casos de suspeita de corrupção contra ele e a família. Mas para se defender, a família Bolsonaro parte para o ataque. Olha esse vídeo do Eduardo Bolsonaro. O que eles querem é dizer, tá vendo? O governo Bolsonaro também comete escândalos de corrupção. É tudo farinha do mesmo saco, meus caros. Não dá nem para começar a comparar. A corrupção é o grande telhado de vidro do Lula. Durante os governos do PT, desde o início, aconteceram muitos casos de corrupção. Entre eles, o caso Valdomiro, sanguessugas, mensalão e a Lava Jato. E por conta da Operação Lava Jato, Lula ficou 580 dias preso. Mas o STF disse posteriormente que o juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento do ex-presidente. A decisão foi tomada com base em mensagens trocadas entre o Moro e os investigadores. E por isso as condenações contra o Lula foram anuladas. Depois, inclusive, um comitê da ONU reafirmou que o Lula não teve um julgamento imparcial. Na administração do PT havia muitos casos de corrupção, mas as instituições como a PF e o Ministério Público, bem ou mal, funcionavam.
Autonomia dos investigadores, transparência e uma imprensa livre são as pedras fundamentais para que se combata a corrupção enraizada no sistema. E alguns casos de corrupção revelam muito sobre como ela funciona, como esse aqui, do ministro da Casa Civil do Bolsonaro, o Ciro Nogueira. Ele foi indiciado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ter recebido propina. Mas isso foi para que o partido dele, o PP, apoiasse a Dilma Rousseff em 2014. É um caso parecido com o presidente do partido atual do Bolsonaro, o PL. O Valdemar da Costa Neto foi preso no escândalo do Mensalão, em que eles apoiavam o Lula. E esse é o Centrão, que está sempre do lado do presidente da vez, e é fundamental para garantir ao governo a maioria no Congresso Nacional. Mas aí vem outra forma da gente mudar isso, no voto. E não só para presidente, mas também para deputados e senadores. Levanta a ficha de quem você está pensando em votar. E se você tiver alguma outra dica sobre como votar consciente, escreve aqui pra gente nos comentários. Gostou do Vamos Conversar dessa semana? Não? Então escreve aqui embaixo por quê. Bom, se curtiu, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. A gente sempre cita as fontes de pesquisa do nosso vídeo para você poder levar a conversa adiante com seus amigos e nem tão amigos assim. E o debate não é só dos candidatos, mas também é nosso, nas ruas, nas redes sociais e também é importante na hora de votar.